bem-vindos e bem-vindas ao nosso 17º encontro de formação aqui da Diretoria de Ensino de Mauá. E hoje, só informando que essa reunião ela está sendo gravada, nós estamos utilizando a ferramenta Teams, então, para que nós tenhamos uma melhor qualidade, é importante, e uma interação, é importante que todos estejam ali utilizando o domínio, né, que é oferecido pela Secretaria, para que a gente tenha um bom meio de comunicação, principalmente para poder ver as apresentações e também a utilização do chat, tá bom? Muito bem, então hoje nós vamos ter três momentos. Estamos aqui, né, durante todo esse ano, procurando atender as necessidades, né, as nossas necessidades dessa maneira remota, e uma das solicitadas foi também ter um conhecimento um pouquinho maior sobre diário online. Então, hoje a gente vai iniciar, hoje nós temos 2 PCMPs, né, de tecnologia do núcleo pedagógico aqui com a gente, que é a professora Juliana Moleiro, que muitos já conhecem, que a formação dela é de educação física, e agora, recentemente, nós temos também o Renan Moraes, que foi professor coordenador, e agora está, né, nos dando esse apoio todo, né, está lá com a gente no núcleo pedagógico. Então, são eles que vão conversar com vocês sobre o diário online. E depois nós vamos ter um momento para a gente explorar, né, melhor a ferramenta do Padlet, que nós já iniciamos, né, durante aí uma semana, para a gente ir se apropriando de como funciona essa ferramenta, e por fim a gente vai pensar em esquematizar a nossa prática docente, tá? Então eu vou parar aqui a apresentação, para que a gente possa pedir para a Juliana abrir a câmera, para ela poder iniciar aí o trabalho com vocês. Passo a palavra, Juliana. Bom dia. Tá me ouvindo, Edneia? Eu já estava com a câmera ligada, mas eu acho que como eu não tinha falado nada, não aparece. Não está aparecendo aqui para mim, Ju. Eu acho que daqui a pouco deve começar a aparecer. Isso, começou, Ju, já estou te vendo. Isso. Bom, e primeiro eu quero dar bom dia, é um prazer estar aqui, né, com os colegas aí de área, sinto muita saudade de educação física, e quero parabenizar vocês, né, ontem eu tive o prazer de ver um pouquinho do Padlet de vocês, e achei um trabalho, assim, fantástico, muito legal, ver ali, né, o nosso trabalho, né, e vocês usando aí a tecnologia, parabéns, ficou muito bom. Eu vou deixar o Renan se apresentar também primeiro, aí depois a gente inicia. Renan? Bom dia. Vai falando um pouquinho aí para aparecer sua câmera, que ela demora. Bom dia, eu sou o Renan, também estou de PCNP de Tecnologia. Vocês conseguem me escutar? O áudio está passando normal? O áudio está ótimo. E estamos aqui então agora com essa tarefa do diário de classe. Afinal, 2021 se aproxima. É isso mesmo, gente. Então, o que a gente queria conversar com vocês? Não sei, eu sou péssima de números, tá? E eu não consegui pegar aqui a minha cola. Então, a resolução do diário online, ela já está valendo a partir desse ano, de 2020. O que nós tivemos é que, como esse ano eles entendem que é a transição, então eles deixaram essa abertura aí para que as escolas ainda usassem o diário de papel. E aí a gente vai conversando aí com vários colegas, então eu sei que tem gente que já está usando, que já está craque, mas também tem gente ainda que nem olhou para ver o que é. Então a gente quer apresentar para vocês, porque assim, a partir de 2021, se nada mudar, né? Porque a gente está num ano que tem mudado muitas coisas. Então, se nada mudar, se continuar a resolução que a gente tem hoje, a partir de 2021, não vai ter mais o papel, não vai poder ter o papel. Mesmo que se a sua escola já comprou, não pode usar. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu gostaria muito que vocês começassem a explorar
Então, quem já está fazendo, já está tirando de letra, pode até ajudar os colegas, mas quem nunca acessou o diário online, a gente vai mostrar hoje para vocês por quê. O ano que vem, vocês só conseguem ver a ferramenta quando vocês têm aula atribuída. Então, até que as aulas estejam atribuídas, que o calendário esteja homologado, você não consegue, sabe, antes de estar valendo, você não consegue dar uma fuçadinha para ver como se comporta. E esse ano, sim. Então, nesse quarto bimestre, entra lá, dá uma olhadinha na ferramenta, vê seus alunos, tá? Eu sei que tem escolas ainda que nem a nota vocês digitam, né? Porque é um professor readaptado ou é um GOI da escola. Tem muitas escolas que ainda usam, né, o Google, o formulário. Tem um outro também agora, se alguém lembrar aí o nome, tem escolas que pagam mesmo lá um sisteminha de notas, né? E assim, a gente sabe que a sede às vezes fica um pouco lenta, mas é só não deixar para a última hora, tá bom? Então hoje a gente vai apresentar para vocês. Aí, o que vocês precisarem, tá? Que nem hoje, tem o chat, depois vocês podem abrir para perguntas, mas como hoje a gente queria fazer esse início, e talvez vocês nem tenham dúvidas hoje, porque para quem está começando vai ser a primeira vez que está vendo, e para quem já está usando, né, já está indo. Mas aí depois vocês podem procurar, a Edneia redireciona as perguntas para a gente volta um outro momento para responder, tá bom? Mas é importante vocês sanarem todas as dúvidas esse ano, para 2021 a gente já começar. Porque uma coisa também que vocês vão ver, quando a gente está usando tecnologia, tem coisas que são mais fáceis. Você não precisa colocar a presença para todo mundo, né? A presença já vem por padrão, você põe só as faltas. Mas se você deixar acumular esse trabalho, aí é onde vai enrolando, porque aí a sede demora, e você está no último dia. Então é bem importante vocês conhecerem um pouquinho já antes. Tem escolas que no meio do ano veio essa pandemia e aí não pode pegar o papel, então, e tem escolas que migraram, isso também é válido, tá? Tem escolas que migraram aí no meio do semestre para o diário online, também tá valendo. E aí o que vocês tiverem de dúvidas, a gente vai tentando ajudar. Nós não temos turma, então algumas coisas a gente às vezes precisa pedir print para vocês, para ver a sede tem alguns erros, mas tudo assim, a gente vai abrindo chamado, vai corrigindo, só não deixa para a última hora, tá? Porque fechou, isso é uma outra coisa também da tecnologia diferente quando a gente tinha papel. Prazo, deu dia 30, fechou dia 30, no dia 1º, o perfil de professor já não está mais habilitado, tá? Então, às vezes, até o perfil do GOI ainda consegue fazer acerto, mas tem esses prazos certinhos de acordo com o perfil de cada um, tá bom? Renan, você tá com o PowerPoint? Então, Ju, uma colega está colaborando com a gente e ela possibilitou a gente visualizar o perfil dela da sede. Ai, que legal! Aí já vai ser um ao vivo mesmo. Legal, Ao vivo mesmo. tá. Então agora eu vou passar a palavra para você, tá, Renan? Eu vou fechar aqui meu microfone e minha câmera, e se precisar de mim, eu tô aqui. Tudo bem, eu vou iniciar compartilhando minha tela. Espero que todos estejam vendo. Bom, a base do Diário Digital é a plataforma da sede, certo? Independente se vocês preencherem ela no aplicativo ou se preencherem na sede, os dados se interligam. Então, preencheu lá no aplicativo do celular o diário e sincronizou, os dados também estão presentes na sede, ok? O diário digital, ele tem uma guia só para ele dentro da plataforma da sede. Hoje a gente vai focar um pouquinho em cima da sede. Abrindo a guia do diário de classe, o que a gente pode perceber é que ele tem algumas divisões chaves. Renan, Então, espera só um pouquinho. sim. Eu vi agora que tem uma pergunta no chat e eu acho legal a gente mostrar. Então, é o Gustavo Sanches, ele falou assim, ó, não usei o digital porque tudo que eu digitava era apagado,
O mesmo aconteceu com as minhas notas dos 3 bimestres. Aí, o que a gente precisa lembrar? O Renan tá mostrando para vocês aqui, ó, tá vendo? Pode ver, no navegador de internet, tá? Então, ele abriu, tá no computador, abriu aqui o Google e entrou na sede. Quando a gente usa o aplicativo Diário de Classe no celular, porque a gente tem 2 aplicativos, a gente tem o aplicativo da sede no celular e a gente tem o aplicativo Diário de Classe direto. O Diário de Classe, o aplicativo, Gustavo, depois se você puder me falar se é isso, ele precisa sincronizar. Então, ele funciona offline, mas se você não sincronizar dentro de um prazo, eu não sei falar para vocês agora, mas ele acontece isso de não salvar as notas. Então, sempre que a gente trabalha no digital, a gente tem que verificar essa conexão. Nos aplicativos tem que sincronizar, e se fizer assim, igual o Renan está mostrando para vocês, aí ele já salva direto. Não era para ele ter apagado, tá bom? Mas aí se apagar, Renan, pode ser, o Gustavo, pode ser que tenha um problema específico, aí eu vou pedir para você, tipo, printar a tela, assim, ó, você salvando, ou fazer um pequeno vídeo, e aí a gente abre chamado e vê o que está acontecendo, porque pode ser mesmo um erro aí com o seu login. Tá bom? Uma coisa também que pode acontecer, principalmente quem está usando o Google Classroom, tem salas que foram atribuídas depois. Então, eu, Juliana, era do 8º A. E eu mudei de escola, fui para a diretoria, alguma coisa assim, e agora tem o professor Renan na sala. E aí a gente teve esse problema também, lá no Google Class, tá? Não aqui no Diário de Classe. Eu colocava uma coisa, o Renan colocava alguma coisa e eu falava assim, não, mas eu não sou mais dessa turma, tá aparecendo para mim. Eu ia lá e apagava. Então, no Google Class tem que tomar cuidado, que é uma coisa, e aqui no Diário de Classe, tá bom? Desculpa, Renan, só para pontuar que o que você vai mostrar hoje é navegador de internet, tá bom? Mas é muito parecido, no celular ele só vai ficar menorzinho, mas a ideia é a mesma. Pode ir, passa a palavra. E complementando o que a Juliana falou, dentro da sede, no navegador, o professor tem acesso ao relatório de frequência e registro de aulas, que ele pode consultar se a aula está salva ou se ela não está salva. Então, nessa opção aqui que eu estou marcando no mouse, que é o relatório, vai aparecer para o professor se ele digitou ou não digitou através de bolinhas. Vou até, inclusive, abrir ele aqui, para ver se eu consigo demonstrar. Então, vou pegar a escola aqui. O professor pode selecionar o período. Então, por exemplo, pegar um período aleatório aqui de novembro e aperta em pôr período. Nesse caso, vai ser dado que não há dados. Mas se o professor realizou o registro, vai aparecer todos os registros que ele lançou no diário online. Então, é uma maneira de conferir se o registro, inclusive, foi salvo ou não foi salvo. Bom, apresentando aqui a plataforma, o que a gente tem dentro do menu Diário de Classe? Vou, inclusive, dar um zoom aqui para as letras ficarem um pouquinho maiores. Já temos o relatório de frequência de registros, que demonstra se você lançou ou não lançou, conforme as datas. Nós temos a opção Registro de Aulas, que é onde os professores registram o conteúdo das aulas. Informações de Minhas Turmas, você tem acesso ao horário da aula e Minhas Turmas. O horário da aula já é autoexplicativo, e a opção Minhas Turmas é onde você pode visualizar a lista dos seus alunos de cada turma, como se fosse uma lista piloto, só que dessa vez através da própria lista da sede. Então, o professor, quando entra em Minhas Turmas, ele tem todas as salas dele, e clicando no botãozinho de alunos, ele tem acesso ao nome dos alunos, o RA, data de nascimento, o e-mail, e inclusive a opção de reinicializar a senha dele do CMSP. Indo em visualizar, o professor passa a ter acesso à ficha do aluno. Então, por exemplo, entrando aqui na ficha do aluno, você tem acesso ao nome da mãe, o nome do pai e outros dados conforme a secretaria fizer o lançamento. Bom, informações de Minhas Turmas é basicamente isso, o horário da aula e a ficha de cada uma das suas salas.
Indo para o próximo menu, nós temos o menu de frequência. O menu de frequência é dividido em 2 itens. Consulta, que é onde o professor visualiza o total de faltas de cada aluno, certo? Então, entrando em consulta, o professor seleciona a sala dele e vai ter acesso a quantas faltas o aluno teve em cada um dos meses. Ele correndo aqui, por exemplo, ele pode ver, o sistema vai somar o total de faltas do ano. Ah, eu quero saber se esse aluno faltou em outubro especificamente. Se o professor clicar aqui no mês, vai abrir todos os dias de outubro. E aí o professor vai conseguir visualizar do período inteiro do ano, cada dia que o aluno faltou. Desde que, obviamente, ele tenha feito o registro da frequência. Perceba que o sistema de consulta de frequência, ele não mostra o total de frequências, mas sim o total de falta de cada aluno. Bom, vamos para o próximo item, então, que é o que nos interessa, que é o lançamento dessa frequência. Então, novamente, diário de classe, frequência, lançamento. O menu de lançamento, a carinha dele ele é igual. Você tem as suas salas, as suas escolas e suas turmas. Você entra em visualizar no botãozinho dos alunos. Agora vai abrir um outro menu, onde é necessário escolher a data para realizar a frequência. Perceba que os dias de feriado estão marcados de vermelho. Então, nesses dias, o professor não pode realizar o lançamento de frequência. Isso, inclusive, evita o erro no registro. Quando o professor acessa data de frequência, ele tem que selecionar o horário da sua aula. Muito cuidado para não registrar no horário da aula do colega. Se você registrar um horário de aula que não é o seu, o colega daquele horário não vai conseguir realizar o lançamento da frequência. Então, é muito importante se atentar aos seus horários. Se sua aula foi das 7 da manhã às 7h45, não registre ela na aula das 7h45, pois você vai estar bloqueando aquela aula daquele dia para o outro colega fazer um lançamento. Selecionando o horário das aulas, o professor vem listar alunos. E vamos ter acesso, então, ao lançamento da frequência através da sede. Lembrando, nesse caso, nós estamos vendo o diário de classe pelo navegador. Pelo aplicativo, ele tem algumas peculiaridades, a tela um pouquinho diferente, mas o princípio é o mesmo, certo? Primeira coisa que a gente tem que se atentar, todos os alunos vêm com presença, presença é a letrinha C, todos já vêm com presença. Então, o papel do professor é registrar a falta. Perceba também que os alunos que já foram transferidos na sede, não é possível lançar frequência. O máximo que você tem opção é de lançar uma possível observação. Perceba também que já vem a data que o aluno foi transferido, facilitando assim a organização dos seus registros. Se for necessário lançar falta para algum aluno, você vem na chavezinha e clica nela. Ela automaticamente se converterá numa chavezinha de falta e o aluno vai ter falta naquela aula. Se você errou o registro, clique novamente que o aluno volta a ter a presença. Depois de terminar de realizar a chamada com todos os seus alunos, não se esqueça de clicar em cadastrar. Se você não clicar em cadastrar, a chamada não será salva. Muito importante. Dando continuidade, então, ao diário de classe, vamos sair da parte de... Eu? Só um minutinho, Ju. Tem uma pergunta aqui da Monique, e eu acho que nessa tela a gente já consegue testar, tá, gente? Porque tem coisas que a gente não tem a resposta, mas como o Renan está fazendo aqui ao vivo, a gente consegue testar. A Monique, ela pergunta assim, eu consigo lançar todos os bimestres agora, ou só o quarto? Faz o teste aí pra gente, Renan, se você consegue colocar a frequência em outro dia antes do quarto bimestre,
Eu acredito que não, tá? Porque nós tivemos o fechamento dia 30 de outubro dos 3 primeiros bimestres. Então, eu acho que o perfil de professor, eu acho que não tem mais essa abertura. Vamos ver. Nós vamos testar, tá? Bom, outubro ainda está aberto. Setembro ainda está aberto. Então, pode ser de setembro, que setembro era o terceiro. Agosto. Então, vamos testar. Bom, nesse caso, eu vou apertar em sim, porque eu não vou realizar o lançamento de frequência da aula anterior. Vou pegar um horário. E sim, aparentemente está aberto ainda o sistema. Ah, né? E uma outra coisa, pessoal, é assim, se tiver muito pequenininho para a tela, para vocês verem a tela, a gente tem um tutorialzinho, né, Renan? A gente vai disponibilizar lá na página de tecnologia um íconezinho para o diário de classe, e aí vocês vão poder rever específico. Então, hoje a gente quer conversar com vocês mais para ir tirando as dúvidas, mas depois vai ter um tutorialzinho, sabe, com as telas maiores, para vocês conseguirem ir fazendo junto, e repetir, voltar, se precisar, tá bom? Eu aumentei o zoom, espero que isso facilite a visualização de vocês. Não consigo aumentar mais do que isso. Ah, ficou bom. Bom, Eu tô no computador, eu vejo bem, mas quem tá no celular normalmente fica pequenininho, né? sim. No caso do professor ter mais de uma aula no mesmo dia em horários diferentes, não se esqueça de selecionar a outra aula também. O sistema não adivinha qual é a sua aula, você que precisa selecionar. Selecionou as aulas, liste os alunos e tudo dará certo. Nesse caso, eu não consigo fazer isso por causa do limite de aula para o segmento. Certo? Bom, dando continuidade, o campo de frequência. Nós já vimos ele inteiro, nós já vimos o item anterior também. Vamos ao campo de fechamento. O campo de fechamento já até é bem comum para os professores que realizam a digitação do fechamento, para finalizar as notas do bimestre. Mas vamos ver cada um desses itens com um pouquinho de calma, para a gente ver ele no completo, certo? O último item do fechamento é a opção do mapão. O mapão, ele nada mais é do que a possibilidade do professor visualizar as notas daquela turma com todos os professores. Então, você, professor, também tem acesso ao mapão. Você preenche os dados da sua escola, bonitinho. Então, por exemplo, ensino médio. E no tipo de fechamento, você seleciona o bimestre que você deseja ver. Você consegue ver as notas com todos os professores de todas as matérias. Tudo bem? Selecionando o bimestre, é só fazer o download do mapão. Nesse caso, eu tô compartilhando essa tela basicamente exclusivamente. Se eu fizer o download, ela não vai aparecer. Mas fazendo o download, você consegue visualizar o mapão da sua sala, com a nota de todos os seus colegas. Isso ajuda muito no acompanhamento pedagógico, porque você passa a ter um viés de comparação com seus colegas também. Voltando para o fechamento, nós temos um campo bem padrão para nós, que é a opção de lançamento de notas. A opção de lançamento, novamente, você seleciona a sua turma, sua disciplina, caso você tenha mais de uma disciplina, escolhe o bimestre e faz a digitação das notas dos seus alunos, certo? Um detalhe, o campo faltas acumuladas representa o total de faltas daquele aluno do ano, certo? Então, se o aluno faltou 5 vezes no primeiro bimestre, 5 aulas no segundo bimestre, no terceiro bimestre ele terá em faltas acumuladas 10 faltas já, ok? Como o professor vai estar fazendo o diário digital e já vai ter feito a frequência de todas as suas aulas, o campo de faltas virá previamente calculado. Então, o próprio sistema vai somar as faltas e já irá preencher o campo de faltas. Ah, mas se o sistema preencher por algum erro, por alguma coisa que está dissonante, pode. Você pode selecionar ele e editar.
O campo de ausências compensadas é para as nossas aulas compensadas do nosso processo de compensação de ausência. A partir do momento que você coloque uma ausência compensada, ela será abatida do total de faltas acumuladas. Então, muito cuidado com o campo de ausências compensadas também. Renan, Sim. deixa eu só pontuar aqui. Vale lembrar que a compensação de ausência, ela tem que ser dentro do bimestre. Então, assim, não adianta você ter naquele bimestre, ter tido 20 aulas e querer compensar, o aluno teve só uma falta nesse bimestre, mas você querer digitar do bimestre anterior, ele não vai aceitar, porque se o aluno só tem uma falta, só dá para compensar uma aula. Então, isso é bem importante. A gente teve bastante problema quando a gente fez a busca ativa, e aí a gente foi buscar a resolução, e na resolução ela diz, então, procura sempre fazer a compensação de ausência, não espera acumular bimestres. Viu que naquele bimestre ele se excedeu um pouco mais nas faltas, já dá um trabalhinho, uma compensação de ausência, e já usa esse campinho de abater. Nós temos também uma pergunta aqui, Renan, da Ana Lúcia. Peraí, deixa eu perder aqui. Além da falta, no ícone aí do lado, é necessário colocar NP não presencial? Na nossa situação, no ícone ali do lado, ela, no caso, Eu talvez esteja... acredito que você como faz um tempinho que ela colocou a pergunta, eu acho que a gente estava não nesse campo de notas. Ana Lúcia, só confirma para a gente, mas eu acho que ela estava perguntando no campo da frequência. Hoje, vocês podem ver que tinha duas coluninhas. Tinha uma coluninha do presencial e uma não presencial. A nossa diretoria, os 3 municípios, nós temos decreto, então não foi possível nenhum segmento voltar no presencial. Mas nós temos municípios dentro do estado de São Paulo que já estão voltando gradativamente. Então, eles podem usar a coluna de presencial ou a coluna de não presencial. Isso é na tela anterior que você mostrou, tá, Renan? Acho que é isso, né, Ana Lúcia? Se não for isso, você põe sua pergunta de novo. Ó, deixa eu só ver se a gente tem mais perguntinha dessa parte, Renan. Amanda, bom dia. Eu uso desde o ano passado o diário de classe e gostaria de ajudar os colegas sobre o horário das aulas de ensino fundamental, séries iniciais. Não vai aparecer horário, só os dias, pois eles têm especialistas só naquele dia. Isso, Amanda. Então, a gente tem que, antes, Amanda, como você falou que você usa desde o ano passado, antes nós tínhamos o GOI cadastrava o horário de vocês. Isso começou a dar muito problema. Então, a gente não tem ninguém, nem anos iniciais e nem anos finais, tá bom? Não tem mais o horário pré-cadastrado. Aí você que tem que colocar lá o dia e o horário. E a Ana Lúcia, ela confirmou, tá, Renan? Era isso mesmo, no campo de frequência. E o Paulo está perguntando, lançamento das habilidades? Opa, nós chegaremos nesse assunto. Vamos lá. Pode seguir, Renan. Vamos chegar. Lembrando que no campo de fechamento, nós temos a opção de justificativa, para qualquer anotação que o professor precise fazer sobre o aluno. A justificativa não aparecerá no mapão, mas ela vai aparecer numa ferramenta de consulta que o PC e o diretor e os agentes possuem. Realizou a digitação, não se esqueça de digitar a justificativa principal, o total de aulas e o total de aulas realizadas, de aulas planejadas e realizadas. Lembrando, nenhum aluno consegue ter mais faltas do que o total de aulas realizadas. Se você digitou 20 faltas para algum aluno naquele bimestre e colocou 18 aulas realizadas, o sistema não vai permitir que você salve, porque ele vai identificar que existe algum erro. Realizou toda a digitação, aperte em salvar. Bem? Não se esqueça de dar uma conferida para ver se ele salvou mesmo. Sempre dá aquela olhada, principalmente em final de bimestre, os últimos dias de prazo. O sistema pode ficar um pouquinho sobrecarregado e pode não salvar. Então, verifique. Sempre
Voltando aqui, fechamento, consulta. Consulta, basicamente, você vai visualizar a nota do que você colocou no fechamento. Não sei se é preciso mostrar, porque basicamente é a mesma tela do fechamento, mas vamos lá. Consulta, você vai abrir, por exemplo, as suas matérias, a sua sala, e você vai visualizar a nota que você colocou para o seu aluno em cada um dos bimestres. É como se fosse um boletim, mas apenas da sua matéria. Tudo bem? Dando continuidade, em disciplina eletiva, você tem a opção de fazer um cadastro de disciplina eletiva. Isso já é um pouquinho mais específico do Inova, e não irei abordar aqui no diário de classe por causa das especificidades. Mas lembrando, então, que o cadastro de disciplina eletiva para o professor está dentro do diário de classe. Vamos para a opção avaliações. Em avaliações, nós temos... Antes de você entrar em avaliação, a Raquel está perguntando: aulas planejadas e realizadas podem ser diferentes? Então, normalmente esses números costumam coincidir, mas por algum evento extraordinário, alguma situação, esse número pode vir sim a ser diferente, mas é bem raro geralmente. Isso, tem que estar de acordo com o calendário escolar, então pode ter tido alteração no calendário. Tinha lá 20 aulas previstas para aquele bimestre, mas teve mudanças, então a gente só teve 18, tá? Mas normalmente é igual. Toma bastante cuidado, tá, gente? Sabe aqueles... a gente só mudou o nome, né? Era aulas previstas e aulas dadas, que a gente colocava lá nas tarjetinhas, tá bom? É a mesma coisa. A gente sempre confere com o GOI, pede direitinho lá para ver, mas... Edneia, pode falar, Posso fazer uma pergunta? Vou usar uma situação. Por exemplo, eu tenho lá 2 aulas na educação física, nós temos 2 aulas. Uma aula geralmente passa no centro de mídias. E a outra, eu trabalho com o meu aluno ali, né, pelo Teams. Então, no momento de registrar, eu posso considerar que foram dadas 2 aulas semanais? Sim, isso mesmo, tá? O centro de mídias, ele não coloca a presença do aluno aqui. Quem faz a gestão de presença, de nota do aluno, é sempre o professor. Então, eu posso considerar tanto a frequência, como eu posso considerar nota de participação quando o aluno está naquela aula do centro de mídias, tá? Respondi, Edneia? Ok, show. Tá. Ok. Renan, só um minutinho que tem mais perguntas aqui, ó. O Elcio está perguntando: existe uma sequência lógica para o preenchimento do diário online? Bom, partindo do princípio que o professor faça a frequência todo dia, que faça o registro de aulas, que a gente já irá abordar um pouquinho mais para frente, o registro de aulas, cadastre as suas avaliações. A gente pode ver que a frequência e o registro de aulas é um processo diário. Então, realmente, você registra ele diariamente, faz o lançamento da frequência dos seus alunos, faz o registro daquelas aulas. A avaliação já é algo um pouquinho mais esporádico, porque você não faz uma avaliação oficial com lançamento de notas em toda a santa aula, geralmente. Fechamento, geralmente, é a última coisa do bimestre. Então, a gente pode dizer que ele tem uma lógica. Apesar que você pode fazer o registro de aulas primeiro, muitas vezes, a frequência depois, ou vice-versa. Você pode abrir um bimestre já cadastrando as avaliações daquele bimestre. Ele é bem flexível à necessidade do professor. O Renan, eu queria pontuar só aqui, Elcio, é assim... Hoje, esse ano, né, como a gente está nesse ano de transição, o que acontece é que tem professor que estava fazendo o lançamento, tá? O lançamento final. Então, ele só colocava nota e o total de frequência. Tanto que foi até, como a gente teve um prazo assim, o secretário falava, a gente vai ter o diário aberto até o final do ano. E, de repente, eles colocaram para gente, 15 de outubro tem que fechar. Aí, o que eu falei para alguns PCs? Eu falei, faz o fechamento e depois a gente volta no diário de classe para responder. Então, esse ano é um ano atípico, não tem problema se essa ordem inverteu.
que nem a professora, eu não lembro o nome, que ela já tinha perguntado, né? Se pode lançar do primeiro, segundo, dos bimestres anteriores. Então, assim, eu já fiz o fechamento, mas eu posso voltar lá para mexer na frequência? Então, esse ano está aberto, mas normalmente não, tá? Normalmente é essa sequência que o Renan falou. Renan, tem uma outra pergunta ainda, antes da gente entrar em avaliação. O Paulo Rodrigues está perguntando: pode ser lançado presença nos dias e no final do lançamento colocar faltas? Como assim? O que eu também não entendi isso, eu também não entendi muito bem a pergunta, mas eu acredito que ele, não sei, Paulo, se a gente tiver não responder a sua pergunta, você põe de novo aqui, por favor, ou pode abrir o áudio também para perguntar. Mas assim, a presença, ela já vem por padrão, como se todos os alunos estivessem presentes. E você só vai ticando as faltas, tá bom? Lançamento final, ele está falando. Então pode ser lançado presença nos dias, lá no diário, e no lançamento final, colocar as faltas. Se você fizer isso, ela não vai automaticamente, né? Porque se você no diário colocou ali a falta do aluno, no final ela já vai migrar direto, você vai ter menos trabalho. Considerando, gente, que a gente não vai ter o ano que vem, tá? Porque a gente está preparando vocês para o ano que vem. A gente não vai ter o papelzinho ali, que hoje muitos fazem, né, no diário, e depois vem aqui e digita no online. Então, você pode até colocar no celular. Então, você fazendo por dia é muito mais fácil do que depois a gente se perder nas anotações. Mas eu sou de educação física também, e eu trabalhei muito com os anos iniciais. E a gente sempre dava uma conferida com a professora da sala, porque nem sempre a gente faz a chamada, né, gente? Eu confesso aqui o meu pecado, mas às vezes a gente tinha ali o tempo bem corrido e corria para a sala e deixava para pegar com a professora depois os alunos que faltaram. No diário de classe, a gente tem que ver que esse lançamento, porque o ano que vem é obrigatório o lançamento diário, não é que nem esse ano, tá, Paulo, que você pode fazer direto no lançamento final. Então, tem que fazer diariamente. E ele não aceita acúmulos, então eu acho que você consegue fazer os 5 registros por semana. Se você deixar passar de uma semana para outra, ele tem um número, eu não sei se eles já conseguiram mudar isso, mas ele tinha um número X de acessos aqui para fazer esse registro. Então, a gente teve alguns problemas com relação a isso também. Eu vou deixando para fazer tudo junto depois que eu tiver tempo, e aí nem sempre dá tempo, tá bom? Renan, você quer colocar mais alguma coisa sobre isso? Não, tem mais pergunta para você. Tem mais pergunta? A Ana Lúcia. Aulas dadas podem ser diferentes das aulas planejadas em caso de... ela está afirmando. Velho, deixa eu ler até o final. Aulas dadas podem ser diferentes das aulas planejadas em caso de feriado ou falta do professor. Pelo menos na escola é explicado assim. É isso mesmo, tá, Ana Lúcia? Certinho. Ô, Juliana, a gente tem que se atentar ao calendário, por exemplo, que nem feriado, geralmente já não é nem considerado como aula dada, né? A não ser que seja, né, um evento, assim, né? Mas geralmente mas no ele calendário, às vezes é planejado, né? Feriado você não considera nem a aula, nem a aula prevista e nem a aula dada. É feriado, ele não é letivo. A gente só vai considerar as aulas dos dias letivos. Então, aí no caso... Mas eu acho que o que ela quis dizer são as pontes de feriado. Porque ponte de feriado, ela é considerada letivo, às vezes, se o calendário foi feito, e depois não tem aula e aí não é dado. Acho que é nesse sentido que ela estava falando. Geralmente isso, porque só deixar claro que feriado, geralmente, ele já nem entra como letivo, então ele não vai ser considerado como previsto. Aí só em outros casos, no caso de, né, de falta de professor, licença e outras coisas. Uhum. O Eduardo. Oi, posso fazer uma pergunta sobre o registro das aulas? Pode, Sabrina, pode falar. Tudo jóia? Aqui é a Sabrina. Ao fazer a chamada ali diariamente, às vezes acontece de você não conseguir a conexão no momento exato ali da aula e você não conseguir digitar ali no momento da aula.
Como se o sistema ele aceita essas correções posterior, acontece de aluno, na hora ali da aula, ele estar lá e ele não responder, e a gente precisar fazer alguma correção. Como que funciona essas correções? Sabrina, dentro do bimestre fica aberto todos os dias. Aí você volta no dia X, vai lá naquele aluno e faz a correção, tá bom? As correções fora de prazo, sabe aquela data que normalmente o GOI passa para gente, né? Ah, o bimestre fecha dia tal. Aí a gente tem que fechar. Caso isso dentro do bimestre, beleza. Fora do bimestre, aconteceu alguma coisa e eu só percebi depois, o GOI consegue fazer essas alterações fora das datas de fechamento. Respondido? Tá, ok, obrigada. O Eduardo Martim colocou aqui, ó, muito complicado o diário digital nesse ano tão atípico. Afinal, minhas aulas não são no mesmo dia que era. Eduardo, fica tranquilo, tá? Esse ano o diário digital não é obrigatório. Nós estamos aqui só para preparar vocês para o ano que vem. Eu acho bem legal tirar as dúvidas de quem já está usando, quem ainda não usou entrar, porque não é obrigatório, tá bom? Muitas escolas ainda estão usando o diário de papel, tá? Então, as aulas aí você tem que ver direitinho na sua escola, porque apesar da aula não ocorrer no dia, eu não sei como está sendo feito o registro aqui na sede. Não precisa, se a sua escola não adotou diário online, não precisa colocar lá, vocês só colocam as faltas no fechamento, ok? Não precisa se desesperar esse ano. Esse ano é atípico mesmo, então pode ficar tranquilo. Nós só estamos aqui porque a gente sabe que é difícil a gente conversar com vocês, né? E eu não sei o ano que vem, como a gente nunca mais pôde fazer OT, então é um espaço que a gente conversou com a Edneia e conseguiu aqui para ir tirando as dúvidas de vocês aos pouquinhos, mesmo porque pode acontecer de pessoas começarem a fuçar agora e aparecer problema e dar tempo da gente corrigir, tá bom? Então vamos lá, Renan, vamos passar para avaliação? Vamos passar para a avaliação. Bom, no campo de avaliação, nós temos duas opções também. A opção de consulta e a opção de lançamento. Então, vamos começar pela que nos mais interessa inicialmente, lançamento de avaliações. Quando entramos em avaliação, nós temos então duas opções. Nós podemos cadastrar uma avaliação ou nós podemos editar uma já cadastrada. Então, nesse caso, vamos realizar um cadastro de avaliação. Você clica no sinalzinho de cadastro, que é o sinalzinho de mais. Você vai ter sua série, sua disciplina, o bimestre, tipo de avaliação. O diário digital traz 4 tipos de avaliação como padrão. Uma avaliação normal, uma atividade, um trabalho ou a categoria de outros. Nesse caso, vamos selecionar que é um trabalho. Nome da avaliação é o nome que irá aparecer no seu registro. Nesse caso, uma avaliação de história, por exemplo, vamos cadastrar como Revolução Francesa. É esse nome que irá ficar cadastrado essa avaliação. Então, quando você abrir o seu diário digital, não irá aparecer a avaliação 1, 2, 3 ou 4, irá aparecer o nome da avaliação. Então, por exemplo, trabalho sobre a Revolução Francesa e todas essas informações. Ou pesquisa de campo. Nós temos, então, uma chavezinha muito importante no cadastro de avaliação. Se a avaliação vale ou não vale nota. É possível, sim, agendar avaliações que não valem nota. Por exemplo, uma avaliação diagnóstica. Você pode fazer o agendamento desse tipo de avaliação. E essa avaliação ficará cadastrada no sistema. Mas vamos imaginar que é uma avaliação que vale nota. Você seleciona, você tica essa opção de vale nota. Ok, perceba que agora apareceu um novo botão, lançar notas. Irei refazer para vocês poderem visualizar bem. Sem a opção vale nota, não existe o botão para fazer o lançamento de notas. A partir do momento que ele é selecionado, aparece essa opção. Data de lançamento, você pode
colocar desde uma data retroativa dentro do bimestre, aí sim, ou agendar para uma data futura. Então, existe a possibilidade de você já deixar suas avaliações agendadas no diário de classe. Caso seja necessário mexer na data, basta abrir a sua avaliação na ferramenta de editar. Lançar notas. Lembrando que nós habilitamos lá para avaliação valer notas. Você terá o nome de cada um dos seus alunos e o campo para fazer a realização da digitação de notas. Então, você digita a nota de cada um dos seus alunos. Terminou de fazer a digitação de todos os seus alunos? Aperte em salvar. Pronto, a nota dos seus alunos estará salva dentro do sistema de avaliação. Não irei mostrar a ferramenta editar, porque eu não irei cadastrar uma avaliação. Diário de classe, avaliação, consulta. A ferramenta de consulta é onde permite que você visualize todas as avaliações cadastradas de cada uma das suas salas. Então, a partir do momento que você entre numa sala, você poderá selecionar o tipo de avaliação, o bimestre, e aqui embaixo você terá a relação do nome dos seus alunos e a nota em cada uma dessas avaliações. É muito importante essa ferramenta para a gente, para possibilitar que a gente veja o global dos nossos alunos. Então, imaginando que fazemos uma avaliação constante em todos os bimestres, você pode, por exemplo, visualizar ela dentro daquele bimestre ou dentro daquele ano em todas as suas etapas. Então, basicamente, terminamos o campo de avaliação. Antes de entrar no campo de registro de aulas, que é um pouquinho mais extenso, Ju, nós temos mais alguma pergunta? Não, Renan, pode seguir. O Eduardo agradeceu aqui. Acabou de aparecer aqui, peraí. Ana Lúcia. Do primeiro ao terceiro ano dos anos iniciais, não é possível digitar notas. É uma afirmação, né, Ana Lúcia? Eu não tenho certeza, eu não testei. Essa professora tem de primeiro a terceiro ano que você está mexendo? É anos iniciais ou finais que você está mexendo, Renan? Nesse caso, ela tem um quarto ano do ano inicial. Então, Não, vai mas dar quarto para e quinto ano é normal. Sim, não é possível. A Roseli tá afirmando aqui, tá? Em avaliações. Então, só digita frequência, certo? Sim. É Lembrando porque que a avaliação deles é diferente, né? O ciclo. A Georgia. Peraí. Desculpa. É que eu acho que são tudo do mesmo sentido. O sistema já calcula a média baseado nas notas digitadas em avaliações? Essa pergunta é boa, hein? Você mostra, Renan? isso, a partir do momento que está cadastrado todas as avaliações, sim, o sistema calcula a média quando chega na opção de fechamento. No diário digital, a gente tem algumas opções, como média aritmética, dar um peso diferente para algumas atividades. E a terceira opção, eu realmente não me lembro nesse momento. Se eu não me engano, é a opção de soma para caso as atividades sejam de pontos. Então, uma vale 2 pontos, a outra vale 3 e assim por diante. Certo? Você pode também configurar o peso de cada avaliação. Lembrando que a nota irá para o campo de fechamento ainda com as casas decimais. Então, quando realizar o fechamento, não se esqueça de corrigir isso, arredondando a nota. Acho que era essa a questão, né? Correto, Isso Ju? mesmo, ela já agradeceu. Maravilha, obrigada, ela falou, Jorge. Bom, entrando agora em registro de aulas, que é um pouquinho mais extenso e necessita de um pouquinho mais de atenção. Registro de aulas é onde a gente vai colocar o conteúdo das nossas aulas. Ano letivo, ok, nós temos as nossas salas. Então, entrando no registro. Primeira coisa do registro que a gente pode observar pelo navegador. Para selecionar a data, você tem essa opção do calendário, onde você acessa o calendário. Você não consegue digitar a data manualmente, então é necessário clicar no botãozinho do calendário para acessar a data que você deseja. Inclusive, por exemplo, com dias de reposições e essas coisas. Lembrando que não é possível de registrar uma aula num dia de feriado. O sistema já vem fechado para isso. Renan, Sim. não é possível registrar aula no feriado
e os bimestres é de acordo com o calendário da sua escola, tá bom? Às vezes educação física, a gente tem muito isso, o professor tem mais de uma escola, e esse ano nós tivemos isso, tá? Calendários, às vezes o final do bimestre é um pouquinho diferente de uma escola para outra. Então, tudo depende do calendário que está homologado. Isso. Então, não se confundam no registro. Você tem, nesse caso, nós temos a opção de selecionar o bimestre, o horário daquela aula, certo? Indo para conteúdos. Primeira questão, os conteúdos estão divididos em 4 blocos. Não necessariamente cada bloco é correlacionado a um bimestre. Podem existir conteúdos que transpassem um bimestre, então muito cuidado com isso. Então, por exemplo, vou pegar aqui um conteúdo do bloco 2, Guerra Civil Espanhola. A partir do momento que você clica no conteúdo, ele abre as habilidades relacionadas àquele conteúdo. Então, basta você selecionar as habilidades que foram trabalhadas naquela aula. Perceba que não é necessário fazer a digitação disso. Isso já está pré-digitado pelo sistema. Então, selecionei o conteúdo e selecionarei as habilidades trabalhadas naquela aula. Eu tenho a opção de observações, onde eu posso colocar qualquer registro, complementar aquele registro de aula. E eu tenho agora a opção dos recursos utilizados naquela aula. Percebam que eu já tenho alguns recursos por padrão, como centro de mídia, Google Classroom, como livro didático do PNLD, como livro literário, como o próprio caderno do aluno já está previamente cadastrado, e eu tenho a opção para fazer a digitação do material, do recurso que eu utilizei naquela aula. Basta selecionar as caixinhas. Em algumas opções, como plataformas educacionais, você tem alguns outros itens para preencher. Lembrando que você também tem a opção de outros para colocar alguma plataforma que não esteja disposta nessa lista. A última opção é descreva um breve resumo daquela aula dada, que já é autoexplicativo. Você coloca um resumo do que você fez naquela aula. Terminou de fazer todo esse preenchimento com muita atenção, com muito cuidado, vá no botão salvar e o registro daquele dia, daquela aula estará salvo. Renan, Sim. deixa eu só, eu acho que a gente até precisa da ajuda da Edneia. O Renan tá mostrando a história, gente, porque ele é de história, tá bom? Ali nos blocos, aí a Edneia pode até confirmar pra gente, né, Edneia? Não tem disciplinas, eu já vi que não é o bloco de acordo com o bimestre. Tem disciplina que tá certinho. O primeiro bimestre tá no bloco 1, mas o inglês tem assim, no primeiro bimestre tem habilidade que está lá no bloco 3. Então, isso, você sabe, Edneia, falar de... Ô, Ju, então, essa questão dos blocos, eu não analisei uma a uma. A gente sabe que tem uma outra que estão, praticamente, elas se complementam, né? Ou se elas se acabam se repetindo ali. A gente só teve um probleminha que não estava posto, eu até imaginei que seria por bimestre, né? Foi bom o Renan ter falado isso, porque eu até encaminhei, né, um chamado, porque a gente teve lá no terceiro ano, dos anos iniciais, o bloco 3, ele não aparecia na época. Então, a gente teve que abrir chamado, tudo. Aí, depois, eles colocaram. E aí, eu entrei até em contato, né, com o coordenador lá que eu tenho, né, que a gente conhece lá da SEDUC, e ele também não soube me dizer. Então, a gente ficou aguardando o pessoal lá, que eles não tinham colocado o bloco, o terceiro bloco, né, e eu imaginei que fosse realmente relacionado ao bimestre, até mesmo por conta das referências que a gente tinha das modalidades, né, digamos assim, né, dos conteúdos que estavam sendo trabalhados no bimestre. Por isso que eu imaginei até que fosse bimestral mesmo. Mas, assim, é uma ou outra habilidade que não está coincidindo, mas aí o professor, como o Renan colocou, de repente ele tem essa possibilidade de elencar a habilidade que ele trabalhou ou não, né, porque de repente ele não conseguiu ali atender dentro da proposta de trabalho dele, atingir aquela habilidade. Não sei se eu respondi. Passo a palavra, Ju.
Ó, o Rodrigo está perguntando aqui se pode mostrar da nossa área. Eu não sei, Rodrigo, a gente está usando, o Renan está usando um perfil de uma professora emprestada. Se a professora for de história, e ela só aparece para ela história, tá? Então, nós, PCNPs, não temos sala, então não daria para mostrar. Então, ele conseguiu a senha de uma amiga dele, que provavelmente é de história. É isso mesmo, Renan? Exatamente isso. Por isso que estamos indo de história. Então, apenas complementando então esse ponto, nós estamos vendo então justamente por causa dessa questão do empréstimo. Então, a gente só vai conseguir ver história mesmo, porque é o que a gente conseguiu emprestado para hoje. Tudo bem? Acho que essa é a dúvida do Rodrigo, correto? Isso mesmo. Ó, a Ana Lúcia, ela falou, Edné, que no bloco de educação física do segundo ano, dos anos iniciais, está por bimestres. Então, é isso, tá, gente? Era para estar, mas cá não se prenda ao bimestre. De repente, você acha a habilidade que você precisa em outro bloco. O Elcio está perguntando, vocês querem acessar o meu diário? O Elcio, eu acho que a gente está um pouquinho aqui avançado no horário. A gente falou para a Edné que usaria só meia hora, a gente já está quase em 1 hora. Então, a gente volta um outro dia se precisar, tá bom? Aí a gente pega um perfil aí de vocês para abrir. Mas hoje eu acho que a gente já está muito em cima do horário para trocar, tá bom? A gente está mais ou menos no fim, né, Renan? A gente terminou de ver todos os itens do diário. Esse era o último. Tem mais pergunta aqui, peraí então. A Raquel. Nos blocos, por exemplo, na nossa área do terceiro bimestre, trabalhamos lutas. Aí temos nossas habilidades voltadas para lutas. Então, descrevemos como fizemos para trabalhar isso? Edneia, você quer responder essa? Um minutinho, Ju. Quer que eu leia de novo? Não, eu estou lendo aqui. É assim, nos blocos, né? Porque, como eu te falei, a gente entende, né? Até então, eu também estava entendendo que cada bloco era relacionado ao bimestre, porque até mesmo fazia referência ao conteúdo trabalhado. Aí ela tem a dúvida aqui, ó. Se ela já trabalhou, né? Trabalhou lutas, aí vai relacionar as habilidades de lutas, né? Referente àquilo que ela trabalhou, exatamente isso. Então, se você trabalhou lutas, mas descrever... É. Mas aquele campinho lá embaixo, Raquel, é só caso você queira complementar alguma coisa, não é obrigatório, tá bom? Lá embaixo, se você trabalhou luta, a habilidade que você trabalhou já contempla nos bloquinhos, não precisa descrever embaixo, certo, Edneia? Eu acredito que o descrever ali seria, por exemplo, ela, como o Renan colocou, ela simplesmente, ela esclarece ali, de repente, como ela fez para trabalhar, que é um registro bem significativo, né? Eu entendo que esse descrever seria isso, mas é nada, assim, muito extenso, né? É algo bem direcionado, bem sucinto esse descrever. Eu entendo que dessa forma. Porque você consegue buscar as habilidades, né, a que você trabalhou em relação ao conteúdo, isso que fica registrado. Respondi, Juliana, é isso? Acho que é isso, né, Raquel? Se tiver mais alguma pendência aí, você coloca de novo. O Camilo colocou aqui, ó, bom dia, não consigo digitar notas do primeiro, segundo e terceiro ano do fundamental. Camilo, ó, eu tinha, desde quando eu estava na sala de aula, eu tinha uma briga com a minha diretora, porque ela mandava eu colocar nota e não é avaliado. E as meninas agora aqui, ó, eu não lembro o nome, mas umas 3 pros escreveram pra gente, realmente, tá? Primeiro, segundo, terceiro ano dos anos iniciais, não precisa colocar nota, porque não são avaliados, só a frequência, tá bom? A partir do quarto e quinto ano, sim. Mas a frequência e essa parte aqui, ó, de conteúdos e habilidades trabalhadas na aula, precisa colocar sim, tá bom? O Elcio, ele tá colocando à disposição aqui, tá, Edné? Então, no próximo a gente já pega um de... a gente já pega um de educação física mesmo. E a Raquel agradeceu. Ok, já está registrado aqui.
Tem mais alguma Já pergunta, pessoal? Renan, você tem mais algum ponto? Bom, a gente basicamente visitou todo o diário disponível na sede no navegador. Então, nós vimos todos os pontos-chave dele e mais um pouco, inclusive. Então, abrindo o diário de classe, nós fizemos a explicação de cada um desses itens já para vocês. Creio que é isso, Ju. Bom, Ednei, então desculpa, tá? A gente tinha combinado meia hora, mas passou um pouquinho aqui. Imagina, Ju, a gente só tem que agradecer a você, ao Renan. A proposta, eu entendo que seja essa mesma, num levantamento em que nós realizamos com eles, né? E essas foi um tópico, né, levantado por eles, né? Então a gente está assim no momento de formação. Então esse momento nosso é exatamente para a gente conseguir fortalecer, né, tirar as dúvidas, e até mesmo, é o que eu sempre falo para os professores, né, a gente sempre trabalhar com os pares nas escolas, né, e dessa maneira remota, um ajudando o outro, né, da melhor maneira. Então, a gente sabe que essa é uma oportunidade bem legal, que ainda dá tempo, né, de quem ainda não explorou o diário online, nesse final de ano tem essa possibilidade, para que o ano que vem a gente tenha mais essa segurança, né? A gente sabe que, principalmente dos anos iniciais, teve algumas dificuldades, algumas barreiras em relação a alguns professores, mas, assim, é perfil de cada escola, e como, né, tudo esse ano a gente entende que nós, né, tem que ter esse olhar para que todos nós, né, consigamos ir caminhando juntos. Então, foi muito grato, né, essa oportunidade, até mesmo porque eu já tirei algumas dúvidas também, principalmente em relação aos blocos, né, que era algo que estava me incomodando também. E é isso, Ju. E fica assim para eles, né? No momento em que eles vão se apropriando, o que eles tiverem dúvidas, nós temos os nossos grupos, eles vão colocando, às vezes eu não consigo responder, o outro já responde, então é bem legal isso, essa construção de conhecimento. E aí, se ficar alguma dúvida, algo que a gente não consiga, com certeza a gente passa para vocês, ou se for algo que precisa, a gente chame vocês novamente. A gente, né, gosta muito da presença de vocês, né? Vocês têm a propriedade para falar, então isso nos traz muita segurança. Muito obrigada mesmo. Ai, nós que agradecemos. Deixa eu só responder aqui o Elcio, ó. Até quando ficará aberto o diário online? É assim, no momento de atribuição de vocês, o GOI coloca lá que até, se eu não me engano, ele coloca 30 ou 31 de dezembro. Então, até essa data, a gente tem acesso a essas turmas, tá bom? Mas tem que se atentar, por exemplo, o fechamento de bimestre. Normalmente o PC, o GOI passa para vocês, ó, a gente tem que fechar as notas até dia tal, tá? Então, aí tem aquela data de fechamento. Eu não tenho certeza, eu acho que ainda não saiu data de quarto trimestre. Primeiro, segundo e terceiro, a gente tinha a data do dia 30 de outubro para fechar, tá bom? Quarto bimestre, então, tá aberto, mas deve sair aí alguma coisa para vocês. Mas aí sempre conversa na sua escola, que o PC passa essas datas para vocês. Mas, assim, para vocês fuçarem, conhecer, até 31 de dezembro vocês têm acesso a essas turmas. A partir de janeiro, não tem mais, tá bom? Aí ela já zera. Para quem tem EJA, né? Eu não sei se Educação Física tem aula do noturno, do EJA, né? As turmas semestrais, você tem acesso a ela até o final do semestre. Acabou o semestre, você não acessa. Só se tiver a atribuição de novo lá, que é diferente, tá bom? Tem mais uma coisa aqui, ó. Posso digitar só as faltas do quarto bimestre para ir aprendendo? Ana Lúcia, pode, tá bom? Então, cada escola, tá, gente, fez de uma forma. Então, você tem que ver com a sua escola. Eu não sei se a sua escola, por exemplo, vai falar assim, que você não precisa fazer no diário de papel, porque a gente também não pode deixar o diário de papel em aberto. Se a sua escola estava fazendo o diário de papel, faz no papel, mas o online aqui você pode ir aprendendo. Eu só não sei se a sua escola, porque aí vai muito de supervisor, tá? De interpretar a legislação.
se você pode migrar. Então, se você quiser fazer os dois, eu já te garanto que sim. Agora, se você quiser substituir um pelo outro, aí precisa conversar na escola. Matheus, me desculpe, problemas com conexão de internet hoje. Ah, Matheus, que pena. Mas vai ficar gravado, né, Edneia? Se você precisar assistir aí depois. E nós vamos deixar os tutoriais. Sim, Ju, está gravado e vamos deixar tudo certinho para eles, tá bom? Bom, então eu também agradeço, Edneia. Agradeço aos professores aí, é sempre muito legal. Eu gosto muito desses ATPCs que a gente consegue ver as perguntas de vocês e já responder. Isso eu acho muito, muito produtivo, tá bom? E eu passo a palavra para o Renan. Edneia, agradeço pelo espaço que você abriu para a gente, para fazer essa apresentação do Diário Online. E agradeço a todos os professores que nos escutaram durante esse momento. E eu acho que eu passo a palavra para a Edneia. Obrigada, Renan. Eu só vou pedir para você parar de compartilhar para eu conseguir compartilhar. Tudo bem. Tá bom? Obrigada, viu, Renan? Foi um prazer. Vocês têm, assim, né, uma didática ali tecnológica. A gente agradece e da próxima vez a gente vai pegar um perfil, sim, de educação física para você poder explorar bastante, tá, Renan? Tudo bem. Só obrigada, viu? Parei de compartilhar minha tela? Parou sim, Renan. Agradeço, Edneia. Eu é que agradeço, Renan. Fiquem à vontade aí para cumprir o programa de vocês, né? Que não é fácil, a agenda de vocês. Muito obrigada, viu, Renan? E Juliana. Vamos ver se eu consigo iniciar para a gente dar continuidade. Acredito que esse momento da formação foi bem produtivo, até mesmo para a gente, né, poder se apropriar, ter um pouquinho mais de segurança em trabalhar com o diário online. E aqueles que ainda não têm acesso, que estão, gente, explorem, entrem lá, verifiquem o que vocês conseguem colocar. É como a Juliana falou, esse ano, como está praticamente, né, não é obrigatório, então a gente tem ainda muitas possibilidades para fazer esses encaminhamentos de dúvidas, né? Até mesmo porque o ano que vem pode ser que faça alguma alteração ainda, mas se a gente já tiver mais apropriado com a ferramenta, com certeza a gente vai ter mais segurança, né? Então, tudo é muito novidade, a gente não imagina como que vai ser o início do ano que vem, eu acredito que a gente tem que baixar um pouco a ansiedade, né? Mas também a gente tem que se preparar, aquilo que a gente vem fazendo durante, né, todo esse ano, dentro das nossas formações, com esse foco de se apropriar dos conhecimentos, porque, afinal de contas, somos nós, né, que estamos ali à frente, junto aos alunos, então nós é que temos que ter essa segurança, até mesmo para a gente conseguir manter esse nosso equilíbrio, né, para a gente conseguir atingir os nossos alunos com segurança, a gente precisa ter esses domínios, né, já com mais segurança. Bom, então aí nós vamos falar um pouquinho da ferramenta do Padlet, que é uma ferramenta em que ela vai permitir criar quadros virtuais, né? Então, por que a gente traz isso hoje, né, os quadros virtuais? Porque nós, de educação física, nós temos essa habilidade mais, assim, mais fácil, eu diria, né, para a gente conseguir ter as certezas, né? Nós somos mais visuais, né? Então, a gente gosta muito mais de planilhas, de quadros, algo que a gente consiga ali, através de um pequeno tempo de olhar, ter, né, muitas informações. E o Padlet, ele oferece justamente isso, que é observar, né, através de coisas muito práticas, prontas, que estão ali no mural, né? Então, a minha sugestão foi o quê? Colocar imagem, colocar fotografia. Porque a fotografia, ela traz algo na leitura da fotografia. A gente consegue
observar o que está atrás ali daquela imagem, né? O que aquela imagem ela está nos trazendo, né, de informação. Então, o Padlet, ele tem essa facilidade para a gente, tá? Então, aí a nossa proposta foi bem simples, né? Durante a semana, através das contribuições de vocês, nós fomos construindo o nosso mural, que ele vai ficar aberto, sim, para a gente continuar dando essas contribuições, né? Então, nós criamos ali um momento para cada segmento, né? Um mural para cada segmento, para a gente poder dar essa oportunidade para todos. E é claro que a gente tem aquela sensação, né, de que, nossa, né, que atividade que eu vou colocar, como que eu vou selecionar? Porque a partir do momento que a gente coloca também no mural, tem essa questão da exposição, de passar por uma avaliação, por passar por diversos olhares, né? E aí, será que eu, enquanto professor, eu consigo fazer isso com tranquilidade, né? Ou não? Então, esse foi o desafio, né? Então, eu pedi uma descrição sucinta da atividade e para vocês colocarem a imagem. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós já estamos, olha, o nosso horário corridinho, hein? A gente já está aqui. É quase 15 para as 10, né? E a gente precisa. Eu preciso que vocês tenham um tempo para visitar esses murais agora, tá? De que forma? Vocês já têm lá o acesso, né? Já está nos grupos, eu vou colocar aqui depois no chat também. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no mural, em todos os murais. Vocês vão passar pelos anos iniciais, pelos anos finais e pelo médio, em 20 minutinhos. E vocês vão despertar o observar de vocês, tá? O que eu vou pedir só para vocês clicarem lá, para colocar a reação, que é no coraçãozinho, sabe? Só para ele ficar vermelhinho, para a gente poder ver quantas pessoas que visitou cada a imagem. Então, não são muitas, né? 20 minutos a gente consegue observar todas. Aí, o que eu gostaria que vocês despertassem também nessa observação seria através da imagem ali, da fotografia, né? Qual que vocês, de repente, ali, qual chamou mais a atenção de vocês e por que chamou mais a atenção? Então, é o que vocês vão fazer nesses 20 minutinhos, tá? Então, se der tempo, vocês selecionam uma imagem, né, dos anos iniciais, uma dos anos finais e uma do ensino médio, que não vai ser muito difícil, né? Mas, enfim, nós vamos fazer assim, independente do segmento de vocês visitem os 3 segmentos e observem, tá bom? Então, nós vamos dar 20 minutinhos, agora 15 para as 10, vocês vão sair da chamada, eu vou tirar uma lista de presença agora, tá? Tiro a lista de presença agora, e quando for 10:05, vocês retornem aqui, por favor, para a gente poder fazer a nossa conclusão, tá bom? Já tirei a lista, vocês podem sair. Quando for 10:05, vocês retornam para a gente continuar o nosso chat, tá bom? Enquanto eles fazem todo esse trabalho de visita ao Padlet, eu vou deixar aqui compartilhado, até mesmo para a gente poder
deixar registrado, né, as nossas contribuições. Então, aqui no Padlet, dos anos iniciais, nós vamos observar o quê? Que nós temos uma grande participação, né? E então, nós vamos já tirando aqui algumas conclusões, até mesmo para a gente poder, deixa eu só passar aqui para eles, alguns acho que não conseguiram pegar. Para quem ainda não conseguiu. Então, o que nós vamos observar? Que aqui no nosso mural é muito mais fácil a gente encontrar, né, as atividades e até mesmo as próprias fotografias, as próprias imagens, né, com os alunos. Porque dos anos iniciais, esse registro, a gente entende que ele está ali no dia a dia junto com os professores, né? A gente consegue observar que eles têm mais espontaneidade, essa questão da participação, dessa entrega durante as aulas, os anos iniciais, é próprio, é característico da idade, do desenvolvimento deles, né? Então, eles se entregam, né? Eles fazem, eles curtem, eles gostam muito. Então, para o professor, fica muito mais fácil até mesmo de obter esses registros, né? A gente entende que foi muito complicado, até mesmo por questão de muitos professores, né, estarem disponibilizando o celular, então a imagem, ela tem um peso, né, ela tem ali, né, no celular, né, a gente precisa ter muito bem organizado e né, liberando os espaços do celular, então não tem sido fácil de verdade, né. E aí a gente vai ter aqui, no Padlet, dos anos finais, aí a gente observa também a riqueza, né, que trazem as imagens. Porém, a gente vai observar o quê? Que a quantidade, né, de participação, de registros, ela já não tem essa, nós não temos esse retorno dos alunos. E aí, o que nós observamos de uma maneira muito ampla, que geralmente a gente vai ter mais, assim, imagens, né, dos sextos, sétimos anos, né, onde nós observamos que a participação dos alunos, ela ainda está mais de uma maneira mais solta, né, os alunos ainda conseguem se entregar de uma maneira mais completa para as atividades, né, perante até mesmo as câmeras. E a gente entende que a partir, né, dos anos finais, o jovem, ele tem uma preocupação muito pertinente em relação ao seu desenvolvimento, às mudanças do seu corpo, né, essas questões de identificação da personalidade, tudo que nós já conversamos, né, na nossa formação. Então, respeitar esse olhar do aluno, né, o aluno, ele não quer abrir a câmera, ele não quer aparecer, ele está com uma espinha no rosto, então a imagem é muito, muito importante nessa fase. E aí fica o nosso questionamento, né? Então, como nós podemos despertar esse querer, né? Ter essa devolutiva do aluno? Porque não é fácil. Então, a gente entende que essas devolutivas, às vezes, eles preferem fazer de uma forma escrita, de uma forma, né? Onde eles não tenham que colocar a aparência deles, não é? E aí, visitando aqui o nosso mural dos anos do ensino médio, aí retrata muito a nossa realidade com o ensino médio. O quanto que nós, enquanto educadores, né, enquanto nós, participantes, né, ali da instituição escola, o quanto nós temos que nos
nos preparar para olhar para o ensino médio, né? Como que nós podemos atingir o ensino médio? Porque não é fácil. Então, através da experiência do mural, do ensino médio, ele retrata a nossa realidade, né? Nós vamos ter aqui apenas uma contribuição, devido ao quê? Devido à dificuldade que é claro que os professores tiveram em relação ao ensino médio. Muito traz isso que nós falamos, em relação a eles, né, se mostrarem, né, a eles se apresentarem, né, esse algo de estar sendo visto. Então, essa situação é que a gente precisa entender e respeitar no nosso adolescente dos anos finais. Então, durante toda a nossa formação esse ano, nós conversamos muito, né? Nós tivemos muitas ações ali para a gente despertar a autonomia do nosso aluno. Então, nós trouxemos, né, diversas ali possibilidades da formação para que a gente pudesse entender um pouco melhor como que ficaria isso na prática com um aluno. Então, a gente imagina o quanto é difícil nós conseguirmos, né, essa participação com o nosso aluno, e aqui fica claro, né, que, olha, nos nossos anos finais, a gente ainda consegue trazer, né, o aluno consegue demonstrar que muitas vezes ele evoluiu nessa autonomia, mesmo que de maneira remota. Porque ele teve que se apropriar ali de conhecimentos, né, que no início a gente imaginou que eles iriam ter mais facilidades, né, para acessar as ferramentas, e aí a gente, né, chegou à conclusão de que não, de que eles tiveram essa dificuldade, mas muitos conseguiram ter essa autonomia após conhecer melhor as ferramentas e conseguiram ali se organizar, digamos assim, para acompanhar as aulas. Então, isso a gente entende que foi uma evolução muito grande, né? Dos anos iniciais, a gente entende que essa autonomia, ela tem que ser, ela é demonstrada de uma maneira muito, muito aos poucos, né? Porque eles são muito dependentes dos pais para terem todos os acessos, né? Principalmente, muitos dependem só do celular do pai, não tem a facilidade, então as escolas se reorganizaram ali para que as crianças tivessem todo, né, acesso ao material, mas aí a gente pergunta, né, e a autonomia do ensino médio, né, como que o ensino médio é, assim, o nosso grande desafio, porque eles estão ali praticamente, né, que já saindo, né, com aquela questão da adolescência que nós já conversamos, então eles estão buscando uma identidade, eles querem buscar profissionalmente o que eles vão fazer, então muitas vezes a própria vida tira ali algumas oportunidades deles, eles têm que começar a trabalhar mais cedo, ou assumem ali a maternidade, a paternidade, ainda na fase do ensino médio, e aí a gente fica nessa questão, né, e a autonomia? Né? Como que o aluno, como que a escola pode proporcionar atividades ali em que o aluno consiga desenvolver essa autonomia. Se no presencial já é um grande desafio, assim, o ensino remoto nos trouxe muitas certezas, né? Muitas certezas. E uma delas é que, enquanto professor, educador, a gente não consegue realmente, né, ali ensinar, nós somos apenas os mediadores de conhecimento e que o nosso papel é despertar o querer do aluno, né, e isso ficou muito claro no ensino médio. A gente tem que procurar cada vez mais despertar no aluno esse querer,
colocar situações em que ele tenha que ser o protagonista. Por isso que a gente sempre trouxe possibilidades de trabalho para que fosse com agrupamentos, né, aos pares, para que eles possam se fortalecer nas relações sociais e, a partir daí, começar a ter as certezas deles, as opiniões, né, e entender que para ele ter uma opinião, não é só ele ficar naquilo que ele acha, mas ele tem que buscar, ele tem que saber entender de uma parte mais ampla, né, se aquele determinado conhecimento, por que ele traz isso como verdade, né, baseado em que autores, baseado em quais pesquisas, né, então, a partir daí, o aluno ele começa a ter exatamente isso que nós precisamos, essa segurança é que vão despertando, né, para o aluno em trazer, em demonstrar essa autonomia. Então, está chegando mais atividades, né, do ensino médio, que é bem legal, e aí a gente percebe, né, que na imagem dificilmente aparecem os jovens. Então, olha como é rica, né, essa nossa possibilidade de conhecimento, não é? Muito bem. Vamos ver aqui agora, para a gente poder retomar, vamos retomar com os nossos professores. Nessas últimas ATPCs agora, né, eu falo últimas porque já estamos encaminhando aqui, né, acho que para um fechamento, né, de um ciclo aí, onde nós tivemos muitas oportunidades dentro da nossa formação, e a gente já entende que esse momento de formação, ele trouxe também muitos questionamentos, onde nós ficamos, assim, com algumas incertezas da nossa própria formação, e aí despertou, né, necessidade de ações. Então, isso foi muito legal, porque a partir do momento em que a gente pôde contribuir, para assim, olha, eu preciso saber mais sobre modalidades esportivas, né, eu preciso conhecer um pouquinho mais sobre o currículo, eu preciso entender um pouco mais como que eu faço uma avaliação remota, eu preciso conhecer um pouquinho mais o meu aluno para eu conseguir ser mais assertiva nas minhas atividades. Então, a partir do momento em que nós tivemos essa oportunidade de diálogo, de construção, foi essa a nossa proposta aqui na diretoria, né, de estar trazendo algo que, durante as formações, onde o professor possa entender que ele não está sozinho, né, que ele está... que ele não está sozinho, que ele está junto com seus pares, que nós estamos todos juntos, né, que a gente tem que ter isso como uma sintonia, a gente tem que ter essa sintonia, até mesmo conseguir atingir o nosso aluno. Então, desde o início, quando nós falamos que a busca ativa não é simplesmente estar só conseguindo trazer a presença ali do aluno numa aula, mas é você conseguir cativar esse aluno, é você acolher esse aluno dentro das necessidades dele, para que ele consiga permanecer nas aulas, né? Então, isso é o nosso desafio, né? Isso é muito difícil, não é fácil, é exatamente por isso, porque quando o aluno chega, muitas vezes, ele precisa primeiro ser ouvido, e nós, enquanto educadores, estamos ali bem preocupados, poxa vida, esse aluno chegou, ele está atrasado, ele precisa disso, daquilo, mas muitas vezes a gente não consegue entender que esse aluno, ele precisa ser acolhido, ele precisa entender que
esse é o ambiente de aprendizagem dele agora e que é importante, né? Que apesar de todas as dificuldades pessoais que estamos passando, é importante ele se manter também nesse grupo de aprendizagem, né? E no grupo, no convívio social, tá bom? Os professores estão voltando. Aqui estão alguns que não conseguem acessar o Drive. Tá. É assim, pessoal, algumas vezes eu mandei o link para que todos tenham acesso, então, de repente, vocês vão ter que sair e entrar de novo, tá? Então, de repente, não consegue. Vamos colocar aqui, agora, a nosso PowerPoint, para que a gente consiga dar continuidade, né? Vamos lá. Porque agora é hora deles falarem. Agora vamos ver quais serão as nossas contribuições de agora. Isso é muito bacana. Edneia. Oi. Só não foi possível, Raquel. É a Raquel? Isso. Não foi possível falar, só curtir do ensino médio do terceiro ano da Escola Washington Vita, porque não tem um coraçãozinho lá. Não tem? Não. Tinha, bom, mas tudo bem, depois a gente vê qual foi o acesso. Você está com o celular, né, Raquel? Às vezes... Eu estou com o notebook da reunião e com... tá. Entendi. Mas aí depois você entra lá e coloca, sem problema. Tá? Tá, então vamos lá. Então a gente pode começar, vamos colocando lá no chat agora, justamente assim, né, que o que vocês observaram, né, em relação, aí coloca lá, número 1, em relação à descrição da atividade, se a descrição estava suficiente, estava legal, foi bacana, né, e depois em relação à imagem, né, o que vocês observaram da imagem, o que vocês têm a nos dizer sobre a imagem, né, o que a imagem, né, trouxe ali, né, no momento em que vocês bateram o olho, que mensagem que trouxe essa imagem para vocês. Então, vão colocando aí no chat 1 e 2 para a gente poder ir fazendo as interações. Eu preciso ver se a Sarita, se ela está presente ou se ela teve que... Ela está trabalhando também, então não sei se ela vai estar aí para nos auxiliar, mas a gente vai trabalhando com vocês, tá bom? O Douglas, ele está querendo entrar no grupo, ele pôs o celular dele no chat. Então, mas agora eu coloco ele daqui a pouco, porque eu estava continuando a gravação, para não ficar um tempo vazio. Okay. Tá bom. Tá? Então, vamos lá, eu vou resgatar aqui o número dele, tá? O Douglas é anos iniciais, Douglas, ou anos finais e médio? Vamos lá, então, gente. Quem gostaria de fazer as contribuições aí para a gente começar a conversar? A Rosemary colocou que a descrição foi boa e as imagens claras e boas, tá? Mas vamos lá, observando mais detalhado, vamos aguçar aí o olhar de vocês, né? A professora Geórgia, vamos ver aqui a Geórgia. Cadê? Esse chat some aqui, muitos colocam, eu vou devagar, peraí. Deixa eu encontrar aqui, opa. A Geórgia colocou que é visível o esforço dos professores buscando as alternativas para a realização das aulas, muito bem, que algumas imagens dos anos iniciais não abriram para o professor conseguir visualizar. A Ana Lúcia colocou que nos anos iniciais o Google, né, ela não tinha descrição, mas foi nítida a imagem,
que é um trabalho de esportes de taco, que ela adorou a criatividade. Sabemos que essas crianças, né, o trabalho trabalha muito com a família. A Roseli colocou que conseguiu entender as descrições e as imagens, atendiam a descrição. A Ana Lúcia colocou que a criatividade e a participação da família nas atividades. A Vilma colocou que ela vai ver o tutorial para conseguir colocar as imagens, né? Mas não a descrição. Ah, tá. E aí a gente tem a Daniela Garcia que colocou que a descrição foi boa, as imagens estavam bem claras, né? A Tereza colocou que foi muito bem feita a descrição, que deu vida às ações. A Georgia colocou que a foto do Agita Galera da professora Raquel mostra a participação dos pais, né? O Lima colocou que os trabalhos foram muito objetivos, né? Percebemos que as atividades focaram a manutenção da saúde. E a Magda coloca que nos anos iniciais ela gostou das imagens dele, demonstra que os professores estão empenhados e reinventando. Isso mesmo, Magda. E como estamos nos reinventando, não é? Muito bem. A Ana coloca, Ana Lúcia, né, dos anos finais, que as imagens do 7º ano, que a ginástica rítmica, né, ela mostra... Opa, tá chegando muita coisa que eu não estou conseguindo ler. Ela mostra... Ixi, perdida. Peraí, deixa eu voltar aqui, Ana, calma. Chegam muitas mensagens aqui, vai correndo tudo. Que é a evolução dos alunos, né, conseguem trazer as evolutivas. Isso em ginástica rítmica a gente encontra ali, né, aluninhos, né, também dos anos iniciais com a roupinha, né, que treina, né, que já são atletas, então é bem legal fazer compartilhar, né, socializar esses conhecimentos, né, e despertar em alguns alunos, de repente, o interesse para iniciar uma nova modalidade aí. A Débora, né, colocou que nos anos finais ela observou o trabalho da professora Sabrina, na escola Irene, e agora me fugiu a mensagem. Ai, Deus do céu, tudo correndo. Vai abrindo aos poucos aqui. Bom, mas de maneira geral, essa foi a minha intenção com o trabalho das imagens. O trabalho visual, a gente precisa despertar, tá? Deixa eu terminar de ler aqui da Débora. Ai, gente, na hora que eu abro demais. Que é a imagem da professora Sabrina na escola Irene, a imagem está bem editada, né, com a colagem, então ela já vai, assim, bem detalhada, né, das atividades que foram trabalhadas, ginástica, tai chi chuan, pilates, né, que a descrição está clara, foi de fácil entendimento, né, e aí a Solange coloca também que é nítida a importância da família, né, que fortalece o trabalho dos alunos, a professora Flávia coloca que belos trabalhos, que a família faz toda a diferença. Sabrina também é muito lindo o registro das atividades, né? O ensino médio, Ana Lúcia colocou que tem pouca devolutiva, né, dos alunos, que é muito difícil, porque eles demonstram, né, que quando começam a usar bonés, a touca, o blusão, né, a gente tem que respeitar. Então, tudo isso que nós já estávamos conversando sobre o jovem, né? Muito bem, gente, eu vou, senão a gente não vai conseguir terminar. Depois eu vou terminar de ler aqui as contribuições de vocês. O que a gente tiver que dar devolutiva, né? A gente vai dar devolutiva. Mas, assim, primeiramente, agradecer a participação de vocês. E aí, para vocês, ainda essa semana, para a gente poder conseguir colocar aí o material que a gente tem para socializar. E por que que isso, essa ação, para a gente se torna importante nesse momento? A partir da nossa formação em que a gente somos, né, fazemos parte de um todo, a nossa pequena contribuição é que vai fazer toda a diferença, né? Então, imagina se cada um de vocês resolvesse não colocar o que vocês têm para contribuir. O nosso mural iria ficar muito pobre de informação, né? E observar a imagem, ela requer um trabalho nosso interior, né? Porque a gente acaba se usando, como vocês colocaram, a gente acaba usando a empatia, né? De colocar ali no lugar do aluno, né?
de quanto foi difícil, às vezes, para ele realizar, para ele se mostrar, né, para a gente conseguir aquela foto, que a gente sabe que não é fácil, e o quanto que a gente precisa ali do apoio da família, principalmente para os anos iniciais, para a gente conseguir realizar essas ações. Mas o mural, ele traz muitas verdades, né? E uma das verdades, através da imagem, é o que a gente encontra nos olhos das crianças. Então, durante essa semana, a gente sabe que é bem tumultuada, tem gente com conselho de escola, conselho de classes, recondução de ACD, é aquela loucura. Mas quando vocês tiverem um tempinho, eu visitei, né, imagina, toda hora eu fico vendo lá, né, o que vocês vão colocando e observando as imagens, e observando principalmente a alegria das crianças em realizar as atividades. Isso é muito nítido com as crianças dos anos iniciais. Então, aquelas imagens onde a criança está espontânea e ela está se divertindo, é um ganho, assim, é um fortalecimento, é uma motivação para o meu dia que vocês não têm ideia. Porque, assim, é a certeza de que nós estamos no caminho certo, né? Então, isso graças a tudo isso que vocês colocaram, né? A dedicação de vocês, as atividades, a criatividade, a disponibilidade, né? Que a gente sabe que não está sendo fácil, não está mesmo. Mas vocês estão, assim, trazendo, né? Opções diferentes, a gente está se renovando, então isso está sendo muito gratificante. Estamos passando, né, por toda essa situação e estamos ali mantendo, né, o que é o nosso foco principal, que é levar oportunidades de aprendizagem para os nossos alunos. Muito bem, então, para a gente finalizar aqui a nossa formação, nós vamos começar agora mãos à obra, né? Vamos começar a falar um pouquinho da nossa prática docente. Então, nós tivemos aí, durante esse período, muitos momentos de reflexão, alguns desafios para a gente poder retomar algumas coisas nas nossas vidas, e agora a gente precisa se encontrar um pouquinho mais, né? Cada um precisa se encontrar um pouquinho consigo mesmo, e depois para a gente fazer essa socialização, para a gente poder conhecer melhor um ao outro. Porque, afinal de contas, nós ficamos aqui, né, uma boa parte da nossa formação, com mais de 100 pessoas, e a gente não conhece, não teve oportunidade ainda de conhecer um pouquinho mais um ao outro, né, e eu tenho certeza que isso faz toda a diferença na vida da gente. Então, quando a gente começa a pensar em como nós vamos colocar isso de uma certa forma, né, nos desafiar, a gente precisa pensar lá já de um nível em que a gente consiga colocar isso em prática, né? Então, vamos pensar assim, a gente vai sair um pouquinho daquela situação que seriam as ações passivas e a gente começa a pensar em ações ativas, né? Então, o esquematizar já passa a ser uma metodologia ativa para a gente. Então, a gente pensa que a gente trouxe aqui, né, o significado do esquematizar, mas vamos pensar assim de uma maneira geral, que é para a gente, quando a gente fala assim, esquematizar, o que vem em nossa cabeça? Ordenar as coisas, né? Fazer um esqueleto, mais ou menos, daquilo que a gente tem em mente, que está na nossa cabeça, mas que a gente precisa colocar no papel. Então, esse é o desafio. Então, agora, o que cada um vai fazer, que é o seu registro pessoal. Aí, lembra quando nós conversamos sobre qual é a melhor maneira que você estuda? Lembra que a gente colocou isso? Que o aluno precisa saber qual é a melhor maneira que ele consegue se expressar, se é através de um mapa conceitual, se é através de uma redação, se é através de alguns esquemas, né? Então, qual é a melhor maneira que ele consegue se demonstrar, se apresentar? E aí, no momento, cada um falou assim, eu preciso grifar bem os textos, eu preciso ir fazendo um rascunho, eu preciso ir anotando ali ao lado. Então, cada um tem esse seu jeito de se expressar. Então, esse momento, para esquematizar, é dar essa oportunidade para cada um de vocês, tá? Então, é um exercício bem legal, em que a gente, assim, o desafio é vocês escreverem sobre a prática docente de vocês. Então, o tema é minha prática docente. E aí, vocês vão ter dois caminhos, né? Eu sugiro que vocês façam primeiro um caminho, aí depois vocês façam o segundo caminho, e aí vocês começam a fazer o paralelo para chegar
contribuiu para a prática docente de vocês, tá? Então, o primeiro caminho seria vocês terem um olhar para vocês mesmos, né? A minha família, né? Os meus sonhos, quem eu sou, né? De verdade, e como eu estou agora. Então, vamos colocando isso daí no papel. E a segunda opção está mais voltado para o meu lado profissional, né? Então, assim, a minha formação acadêmica, mas só a formação acadêmica, ela não me... É pouco. Paralelo a isso, eu tive o quê? Os meus trabalhos, né? Que muitos não foram direto para a educação. Nós temos muitos professores que trabalharam primeiro em empresas, né? Tiveram um olhar, né, diferenciado, e depois se voltaram para a educação. Alguns vieram da área comercial. Então, como que esse meu trabalho, né, que peso que ele tem na minha prática docente, né? O que eu trago disso para a minha prática docente? E aí vocês vão escrevendo, vão rascunhando, vão anotando aí nos cadernos, né, no diário de bordo de vocês, porque esse é um registro que a gente entende que, embora a gente pense que seja fácil para escrever, a gente vai se deparar com momentos muito difíceis da vida da gente, que a gente tem dificuldades de escrever. Então, esse é o nosso desafio, que a gente precisa, talvez, superar, vencer essas barreiras, né? Então, é um exercício que não é fácil. Mas, por um outro lado, é um exercício muito bom, porque a gente consegue também resgatar, muitas vezes, aquela força que a gente tem, sabe? Aqueles nossos sonhos, que o turbilhão ali, né? A engrenagem quer passar por cima, e às vezes fica despercebido. Então, é um momento também em que a gente se fortalece muito, né? E aí a gente começa a perceber o quanto que, de qualidades, né? O quanto que a gente, puxa, eu passei por tudo isso, né? E aí a gente se fortalece. Então, é essa a minha intenção. É que cada um de vocês iniciem para fazer esse esquema de vocês, como que vocês vão começar a escrever isso, de que maneira vocês vão começar a escrever isso. Tem pessoas que, de repente, falam assim, não gosto de escrever, só quero colocar algumas imagens. Tá valendo, tá valendo. O importante é todos nós fazermos esse exercício de tirar de dentro de nós mesmos e materializar, colocar de alguma forma. Esse desafio, ele nos traz, assim, momentos, né, de grande crescimento, pessoal e coletivo. Porque a partir do momento que, se a gente disponibiliza, né, para alguém ler, é algo assim que a gente entrega, não é simplesmente um trabalho feito, por exemplo, a professora, na minha formação lá, eu fiz uma tese sobre o desenvolvimento ali da criança nos anos iniciais, tal, e entrego para o professor avaliar, não. Ali nós vamos estar entregando para o outro, não avaliar, mas para o outro tomar um pouco de conhecimento, um pouquinho de nós mesmos, né? Então, é um exercício bem difícil, não é fácil, mas é um exercício muito importante, muito significativo. Nós fizemos esse trabalho já com algum de vocês em 2000, uma década atrás, e foi um momento muito rico, né, porque nós fizemos ali, né, com um grande carinho, tipo de um portfólio, com a história, né, de muitos de vocês, e eu tenho certeza que esse ano não vai ser diferente, né? Então, isso nos fortalece, isso nos tira, às vezes, um peso, né, que estamos pensando, carregando sozinhos. Nós podemos conhecer, compartilhar um pouco a história do outro, a gente entende que nós não estamos sozinhos, né? Então, isso é muito gratificante, isso é muito bom, tá bom? Muito bem. Então, aí vocês vão ter o tempo para fazer o registro de vocês.
que eu falo para minha filha, para as minhas filhas, né? Assim, se a gente for entender, né, na vida, a questão da obrigatoriedade é uma coisa assim muito pesada, né? Fazer as coisas por obrigação. E a gente entende que na nossa aprendizagem, que na nossa formação, depende do querer do outro. Então, esse ano isso ficou muito claro, depende do querer do outro. Por mais esforços que nós, enquanto professores, né, estamos fazendo, vai depender do querer do outro. E é dessa mesma forma que eu coloco o desafio para vocês. Eu entendo toda a correria, né, que nós estamos passando, mas depende do querer de cada um. Então, eu conto com esse querer, né, de despertar. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir, né, despertar em todos esse querer, que seria muita pretensão da minha parte, e pela minha experiência profissional, eu sei que eu não vou conseguir atingir, mas estou preparada para isso, mas também eu entendo que será uma atividade que vai ficar, sabe, aquela atividade que quando a gente passa para o aluno, no ensino médio, que o aluno está rebelde, que ele não quer fazer, que ele quer, né, enfrentar, ele não faz. E, de repente, aquilo fica, né, na cabecinha dele. Puxa vida, eu não fiz aquela atividade por conta de Jesus. E aí ele passa 1 ano, 2 anos, aí depois ele vai conversar com você. Professora, lembra aquela atividade? Então, aí ele amadurece, aí ele pensa, ele volta, aí ele te dá uma devolutiva da atividade. Então, essa daqui é mais ou menos assim. A gente é desafiado, muitas vezes a gente não consegue fazer no momento, muitas vezes a gente não tem estrutura emocional para fazer no momento, isso é bom a gente respeitar. A gente sabe que nós estamos passando por um período muito difícil, de muitas perdas, são vidas, então nós estamos passando por um momento emocional muito fragilizado. Então, para muitos, eu entendo que esse não é o momento para escrever isso, né? De repente, você pode pegar só a parte que seja da parte profissional, não envolva a parte pessoal, não envolva a parte familiar, né? Escreva só a parte profissional, né? Vamos respeitar isso, isso é importante, tá bom? E aí a gente vai dar um tempo aí de 2 semanas, né, para vocês conseguirem se organizar aí nos registros, para a gente conseguir ir fechando. Como que nós vamos fechar as nossas ações? Eu acredito que de tudo que vocês elencaram lá, das necessidades, a gente conseguiu atingir, né, trazer de uma certa forma, né, conseguimos contemplar a maioria, né, das dúvidas, né, das necessidades, subsidiar vocês para conseguir realizar o trabalho, e aí a gente vai estar finalizando, eu gostaria de estar finalizando com vocês, a gente sabe que a gente não consegue ouvir todos, mas eu gostaria de ouvir alguns, né, de contar, né, um pouquinho da sua história, de como foi esse ano, das atividades que vocês proporcionaram, que vocês tiveram ações, que vocês tiveram retorno, então seriam as boas práticas, né? Então nós vamos ter, não sei se vai ser a TPC, a próxima TPC, ou na outra, nós vamos organizar isso. Então, quem tiver interesse, né, vou deixar o convite para todos, tá? Quem tem o interesse, né, me chama, fala assim, nossa, Ednei, eu gostaria, eu fiz uma atividade, foi super bacana, né, tive bons resultados, e a gente gostaria de socializar, porque nós vamos ter um dia, dependendo se essa procura for muito grande, a gente coloca os 2 dias, né, para a gente poder socializar as boas práticas. Bom, então, dessa forma, vou deixar aberto aqui o chat, só finalizar aqui a nossa gravação, tá? Agradecendo, né, a contribuição do Renan, da Ju, trazendo ali, né, os conhecimentos deles, nos dando mais essa segurança sobre o diário online, o apoio, né, o suporte da Sarita, que está sempre ali do meu lado, me ajudando, né, para que a gente consiga realizar e postar depois essas formações para vocês, tá bom? Muito bem. Então, gostaria agora que vocês